aqui pensando sobre esse passando de informações que a gente também não domina, né? Eu acho que, enfim, a gente pensando novembro, né? Estamos falando novembro agora, enfim, a gente evidencia novembro por uma questão de relembrar zumbi, né? Mas isso é uma estratégia nossa, mas também, como o sistema é muito sofisticado, né? O sistema racista é muito sofisticado, também é uma estratégia deles. Porque o trabalho acontece ao longo do ano todo, como a gente está vendo, né? Como a gente está discutindo aqui. Né? E se debruçar sobre isso, eu fico pensando sempre sobre a questão racial do ponto de vista que é muito a questão do tempo e do espaço. Por isso que eu te perguntei assim, Camaragibe, a gente situar também Camaragibe, né? Situar Recife, situar Viradouro, né? Como o projeto que as oprimidas estão fazendo, né? Enfim, eu fico pensando o quanto o tempo e o espaço para a gente é uma questão real, quando a gente pensa em diáspora mesmo. Na nossa troca aqui, eu não sei do projeto do Samuca, né? E Raquel talvez não soubesse também, você sabe por que né? Porque é de Pernambuco, o quanto é importante que a gente faça essas trocas, né? O quanto a gente tem que recuperar o Otelo do Shakespeare, né? Sei lá quantos séculos atrás, quanto a gente também tem que ressignificar o Teatro do Oprimido com o Boal, né? É do Boal, da onde vem isso? Qual é a essência, né, a substância desse Teatro do Oprimido, como o Raquel começa colocando, né, que o Teatro do Oprimido começa com Boal, né, pela boca, né, o que todo mundo diz, mas não é bem assim, né? Então, o Abdias aparece aí para situar racialmente o Boal e, a partir disso, muita coisa é construída, mas ainda assim essa invisibilidade, né? O processo de invisibilidade talvez aparecesse só em novembro, só... Enfim, então é uma necessidade que a gente tem de troca. Eu fico pensando que o tempo é o passado, esse presente que a gente está fazendo agora, vivendo essa coisa pandêmica também, tentando criar estratégias, né? Porque é isso, o genocídio vai continuar, o genocídio ele não para, ele está aí, está na Viradouro, apesar de decisão judicial do STF, tem entrada da polícia, tem ocupação, tem gente morta, né? Tem gente preta morta. Acho que, enfim, né, a partir dessa noção temporal, desse presente que a gente está tentando construir, um genocídio que é genocídio, invisibilidade, né, ao longo de tanto tempo, né, quando Raquel nos situa sobre isso, o quanto também para a gente é custoso, em algum sentido, né, falou artistas negros, de ter essa construção, tanto de dominar, né, o conhecimento, a epistemologia branca, né, hegemônica, quanto descobrir, né, o que é nosso, tirar, né, e reconhecer dos nossos também esse conhecimento. E aí também criar estratégias, formas, né, técnicas, como o Samuca está fazendo lá na escola. A gente está vivendo um atraso de, como o Ângelo mesmo falou, aí a gente está voltando aos anos 30. E aí a gente vai, quando a gente vai olhar ali, aí vai ver o TEM, né? Teatro Instrumental do Negro, a gente vai ver o Abdias, a gente vai ver em outras áreas também intelectuais, artistas, políticos, que construíram, né, alguma coisa para a gente que a gente nem sabia que está descobrindo agora. E aí eu fico sempre pensando como a gente faz para não se apagar, para a gente não se visibilizar. E aí a estratégia, eu estou falando isso, que a gente agora tem a potência, né, virtual para isso, de se aproximar mesmo. Imagino que Raquel, quando foi lá na UCLA, ela, né, enfim, teve essa possibilidade de troca com intelectuais e artistas negros. E o quanto a gente, às vezes, aqui mesmo não faz isso. E eu não sei como a gente consegue construir, gente, estratégias, formas para poder não se apagar no meio desse momento político que a gente está vivendo. E também, enfim, gerar, formar e situar essa galera preta que está vindo aí, que está cheia de gás, a galera que também, né, bem que o que Samuca faz também lá, né, são idosos negros
é alguém que achava que não escrevia, escreve e faz dramaturgia. O que a gente pode fazer enquanto esse bloco negro aí, né, está se consolidando? A gente está ganhando ou estamos perdendo em algum sentido? Deixa eu tentar responder da minha visão sobre o que a gente faz, né? O que a gente pode fazer. Na verdade, a gente já vem fazendo, né? A gente não para. Inclusive, a gente é o que mais faz, né? Uhum. Não se tem, né, opção. Para o negro, não se tem a opção de parar. Tá desde os primórdios, desde a época do Brasil colônia, Brasil império, Brasil república, República Nova, República Velha, né, eugenia. A gente está sempre construindo, né, sempre aprontando, seja de uma forma cercando aos poucos, e de repente, quando você vê, tá lá, a construção. Eu digo isso assim, no novo espetáculo que a gente tem em construção, tem alguns capítulos que falam um pouco sobre isso, as estratégias, né? A estratégia do povo negro para vencer a escravidão em Pernambuco, para se comunicar, né? Como a gente sabe, foram criadas leis, né, para que o povo negro não pudesse não pudesse se aglomerar nas ruas. É bem, né? Será que bem atual isso, né? Não podia, as mulheres pretas não podiam gesticular, falar alto, rir, né? Porque isso era um assinte contra a sociedade. Era tido como algo que não podia. As mulheres negras não podiam rir alto, não podiam gesticular. Então, e tudo que o povo preto gosta de fazer, de dançar, de rir, sabe, é a natureza, não é o arquétipo ou o clichêzinho, não, é a natureza nossa mesmo. Mas se cria leis, né, para que o povo preto não pudesse se aglomerar nas ruas, passou de 2 pessoas, já era levado para a delegacia, e você só podia ficar na rua até 20 horas, trabalhando, vendendo suas coisas, que eram as mulheres, né, as famosas boceteiras, regateiras, que essas mulheres, a mulher foda, velho, a mulher preta, né, Ângelo, somos pretos, a gente sabe que a mulher preta é muito mais à frente do que os homens. Sim. Então, as mulheres eram que movimentavam a economia em Pernambuco e no Brasil através das suas vendas, seus quitutes, né? Inclusive, criou-se a colônia, o império criou para essas mulheres o título de governadoras. Tivemos 3 governadores pernambucanos para que cuidasse do povo preto, das suas vendas, dos seus, enfim, e com muita luta elas conseguiram ter, né, acho que 17 lojas, porque negro na época não podia ter bens, não podia ter lojas, não podia ter nada, né, não podia ter casa, educação. Então, muita luta essas governadoras conseguiram com que 17 casarões perto da Igreja do Carmo, ali entre a Pracinha do Diário e a Igreja do Carmo, foram as primeiras lojas de mulheres negras, né? O mercado de São José, que é um mercado famoso aqui, para quem não é daqui, ele foi criado para que pudesse o negro comercializar, porque sem ele o Recife não andava, o Pernambuco não andava. Então foram estratégias sendo criadas, né? Até de língua, de como você não podia estar em grande quantidade nas ruas, então os negros começaram a inventar uma língua, um dialeto, para se comunicar de como eles criariam estratégias, por exemplo, ia ser votado uma lei, né, na Câmara Municipal do Recife, para que os negros não pudessem vender mais fora do seu metro quadrado, né? Podia ficar ali e dali não sair. Então, eles criavam estratégias de comunicação para dizer, vai ser criada tal lei e a gente vai através, né? Tinha pessoas, né, abolicionistas da época, que a gente precisa se enturmar sobre isso, a gente precisa
fazer com que essa lei não seja julgada, ou que a gente precisa vender os nossos produtos e tal. Então, eles criavam línguas inventadas, e à época, né, os brancos da época não entendiam, né, achavam que era uma língua africana, mas não, era um dialeto criado para que eles comunicassem que havia uma ronda policial ia passar por ali daqui a 1 hora. Né? Então, eles, tipo, o Yorubá, sem ser Yorubá, é uma língua criada. Então, foram se criando estratégia, até o próprio maracatu mesmo, né? Falando em questão da colonialidade, dessa coisa de que não começou agora, que já começa aí, quando você cria o maracatu para dançar em frente, né? Em frente à Casa Grande, porque era uma festa, coroação lá em África, e o dono da Casa Grande acha que aquela festa era para ele, mas não, para mostrar o meu trabalho. Já começa a colocar, claro, né, a gente sabe, mas já, a partir daí já começa a colocar o que era deles, o que é nosso, enquanto arte. Então, estratégias são criadas, o próprio quilombo, os quilombos, né, onde Ângelo mora, inclusive, né, tem um quilombo, um dos mais antigos quilombos, né? Quilombo do Catucá. O quilombo do Catucá, onde os negros fugidos, os negros, né, saíam, iam lá para o quilombo do Catucá, que abarcou muitos negros e negras e indígenas e tal. Então, quilombo do Zumbi, que foi o maior quilombo. Então, essas estratégias são criadas desde o Brasil colônia, o Brasil império, né, e outras estratégias. Né? A gente vem criando, a gente não deixa de criar, pelo contrário, porque se a gente é o que mais trabalha, né, é o que mais cria estratégia. O próprio grupo Poste, criamos terças pretas, né, online, criamos a Pretação, que é outro festival, que é o festival também online, criamos lives, criamos formas de sustentar o espaço através de campanhas colaborativas, né? Em novembro a gente vai, né, ia trazer agora, ia fazer o festival online de Luz Negra, não deu, mas a gente não deu, mas a gente teve que ir, porque por conta do edital. Então a gente vai criando essas estratégias, e essas estratégias elas estão acontecendo. Quando você vê a maioria hoje uma grande contingente de negros dentro das universidades, isso vai ter uma resposta daqui a um tempo, como você falou. Né? Esse jovem, ele não vai se contentar, né? A gente já não se contenta, o povo, né, de antes já não se contentava, imagina esse, que tem acesso hoje a uma universidade, né, que tem acesso a outros bens. Então, a gente começa a criar essas estratégias, seja de uma forma, de um espaço, né, de uma forma, como a Raquel fala, teatro do oprimido, agora é teatro também das oprimidas, entendeu? Tudo são estratégias de sobrevivência para o povo entender, né, que o povo negro ele está em construção, em constante construção, ele não para, é o tempo todo, né? Está na nossa natureza, dessa construção e desconstrução. Né? Eu acho ótimo, né? Eu acho que é por aí, aproveitar essas ferramentas, né, virtuais, essas plataformas, né, expandir mais os nossos trabalhos, né, e cada vez mais, e principalmente entendendo o processo político do Brasil. Né? A gente precisa voltar em mais pretos, a gente precisa ter mais pretos na legislativa, executiva, judiciária, a gente precisa de mais vereadores, mais deputados, né, senadores. A gente está perdendo, quer dizer, a gente está perdendo para a igreja, a gente está perdendo feio para as igrejas. As igrejas evangélicas, elas estão regimentando um grande contingente do povo negro, e isso, né, a gente vem tendo uma perda muito grande, né, nesse sentido. A igreja, porque é a ausência do Estado. E aí, por exemplo, aqui essa semana, um carro de som oferecendo cursos de trabalho, de formação, pedreiro, atendente, não sei o que lá, uns 10 cursos. A igreja, no nome até do coração sagrado, não sei de quê.
né? Então, ou seja, a maioria dos jovens de periferia, que são maiorias pretas, vão para a igreja para fazer esses cursos. E a contrapartida é que você, né, aceite a sua religião e persiga as outras religiões. O candomblé, né, que a mulher tem que ser submissa, e isso é a contrapartida da igreja. E essa grande juventude, principalmente a juventude periférica, vem sendo tomada, né, por essa igreja, né, desde sempre essa igreja está aí. Então, acho que é isso. Tem outras coisas para falar, por exemplo, Anjo Negro e Otelo, que são dois textos que eu tenho, sou extremamente íntimo. Um eu dirigi, o Anjo Negro com Ângelo, né? Hoje, se eu fosse dirigir, não entraria mais no recorte de que é um homem negro que não gosta da sua cor e por isso só namora com mulheres brancas e todo filho negro que nasce ele mata. Eu já entraria bonitinho aí no processo da eugenia, de Fanon, entendeu? Esse é o processo, hoje seria meu processo de construção. Otelo, o próprio Otelo, né? É Otelo que foi envenenado por isso, pela traição, né? É Otelo, grande vilão. Otelo, hoje também entraria, desde o processo de eugenia, o processo de feminicídio. Otelo não aceita que a sua esposa o deixe ou o traia, né? Mas por que ele não deixa? Ele foi disseminado, né? O veneno, a célula da traição, do medo, da posse, foi disseminado por um branco na cabeça, subjetividade branca aqui no teu pé do vidro. Olha, sabe? E de repente o próprio preto começa a odiar a sua cor, a sua cultura, a sua religião. Entendeu? É só para voltar um pouquinho dessa coisa de Anjo Negro e Otelo, né? Que a gente às vezes quer colocar num processo de construção como o nosso, né? Hoje a gente revê Shakespeare de uma forma e o próprio Anjo Negro de outra forma, né? Porque antigamente era a gente tudo quadradinho, hoje a negritude está fazendo isso, está se ampliando cada vez mais. Não, o Anjo Negro não é esse negro que não gosta da sua cor. Ele foi induzido por um processo eugênico fudido que até hoje permanece, né? Até hoje. Eu duvido, eu, Ângelo, Raquel, Kézia, que a gente já nasceu sabendo que era negro. Somos negros. O primeiro tem a negação, depois quando a gente começa a entender, né, a nossa identidade, a nossa consciência, ninguém segura. Eu acho que é um pouco isso, a arte faz isso, tá? É isso. Deixa eu só fazer uma provocação, vê só, o debate está tão bom, já esquentou. Eu recomendo um outro round depois, viu? Mas vamos lá. Eu também recomendo um outro round. O editor vai ter trabalho? Vai ter trabalho, mas... Adoro. São séculos de silenciamento, então 40 minutos não dá para falar não 4 dá não, séculos. Véio, não dá não. Eu sou a favor de outro round, eu topo, inclusive. Eu também. Então, eu vou falar algumas coisas aqui que as falas de vocês me suscitaram, pensando nesse caminho, né, nesse tempo e espaço negro, e as estratégias para não se apagar, situar, enfim, se estamos ganhando ou se estamos perdendo, essa questão aí super complexa e provocativa da Kézia, né? Eu fico pensando, a gente tem falado muito em afrofuturismo, né? E para imaginar um afrofuturo, a gente precisa construir, a partir das nossas articulações no presente, um resgate da nossa ancestralidade, né? Aquela velho ditado, né? Que Exu matou um pássaro ontem com a pedra que ele jogou hoje. Né? Como é que a gente faz esse resgate dos diversos tempos e espaços da nossa construção da negritude em diversos tempos e espaços, né? Tendo em vista a nossa diversidade. Pautar a nossa diversidade, digo, enquanto pessoas pretas, é pautar também a nossa humanidade. Né? Somos extremamente diversos,
não só nos nossos corpos, nos nossos cabelos, nas nossas origens étnicas que foram apagadas no translado do Atlântico, mas também nas nossas formas de ser e existir no mundo. E para continuar construindo esse afrofuturo, para continuar ganhando, que eu acredito que a gente tem cada vez mais construído esse processo de nos colocar no mundo, acredito que precisa ampliar a nossa escuta para a diversidade, e não subestimar a nossa capacidade de articulação intelectual e política de criação de novas estratégias para o bem viver, né? Entender que somos movimentos negros plurais, né? E com perspectivas que vão desde perspectivas antirracistas, que entendem que para construir uma nova sociedade é preciso que pessoas também que também não são negras e indígenas se engajem nessa luta, entendendo o seu lugar social, entendendo que tem privilégios e que precisam abrir mão deles, embora a gente saiba que a gente não se ilude de que essas pessoas vão abrir mão assim, de forma tão fácil, né? Isso não é só reconhecer o seu privilégio que dá conta de transformar a realidade. A gente sabe que tem uma briga que não é só teórica, que não é só na palavra, é também na palavra, mas é também de conquistar espaço, de brigar por esse espaço, de garantir o espaço não só nas urnas, não só no teatro, mas em todo espaço que a gente tiver, a gente tem que se pautar e se construir. E para se construir dessa forma, a gente tem que pautar também a nossa diversidade em diversos lugares que a gente fala, né? E aí vou aproveitar para citar um pouquinho, enegrecer alguns fatos. O Ângelo falou um pouquinho, e ele começou falando que no Teatro do Oprimido, na década de 50 e 60, o negro não teve espaço, né? Só para falar um pouco que nessas décadas, né, o Teatro do Oprimido ainda não tinha sido inventado, né? O teatro de arena era pensado e feito com universitários, majoritariamente brancos, e coordenado por Augusto Boal. Só em 71 é que surge que é constituída a primeira técnica que compõe o arsenal do Teatro do Oprimido, que é o teatro jornal, pensado ali na ditadura, que era um teatro que, a partir do que a censura permitia sair daquele jornal, é que se trabalhava aquele texto de forma a se aproximar, né, a se distanciar, a repetir, enfim, mostrar, evidenciar as ideologias impressas naquelas palavras, naquele texto jornalístico. E aí logo a censura barrava e sai um próximo jornal, uma próxima peça, né? Bom, então acho que é importante a gente não só é importante conhecer a nossa história e nos reapropriarmos de tudo que nos foi negado, né? A gente sabe que as pessoas brancas, elas acabam tendo historicamente acesso aos espaços de poder e, consequentemente, acesso ao inclusive, o patrimônio cultural que as pessoas negras têm construído, né? Muitas vezes a gente ouve de pessoas brancas que foram ao continente africano, e muitas vezes nós ainda não fomos. Eu, por exemplo, ainda não tive a oportunidade de conhecer nenhum país da África, né? E muitas vezes muitas pessoas dizem: como é que você não foi à África? Como é que você não conhece o continente africano? Ou como é que você não conhece tal aspecto da sua cultura, né? Sendo que isso nos foi negado historicamente. Então, acho que é importante a gente ter consciência que existem diversos movimentos negros, e foram esses movimentos negros, na nossa diversidade, nas nossas diferentes construções de estratégia de luta, que nos trouxeram até aqui, né? Se a gente pensar que éramos reis e rainhas de diferentes povos e etnias antes do processo de escravidão, de escravização, que o Egito foi uma civilização super avançada, que até hoje nos ensina muita coisa, e que tem um legado enorme, e que durante o processo de escravização, por exemplo, as estratégias de luta iam desde fugir, né, cometer suicídio, ou até matar o próprio filho ali para que ele não nascesse no processo de escravização, criar quilombos, criar, né, estratégias enfim, as mulheres que trabalhavam na casa grande, pegar um pouquinho daquele alimento para levar
né, para os homens e para, enfim, para quem mais estava na senzala, né, diversas estratégias de luta que muitas vezes pareciam até contraditórias, né, inventar cantos e a confluência de diferentes idiomas para poder cantar naquela roda de jongo, naquela roda de capoeira, estratégias de subversão daquela ordem, né? Então, como é que a gente foi montando, a partir da nossa diversidade étnica, cultural, diversas estratégias que nos trouxeram até aqui. Eu acho que é importante a gente confiar nessas estratégias diferentes, que às vezes eu vejo a gente muito mais interessado em criticar a estratégia de luta do companheiro e da companheira negra, a forma, por exemplo, do que a gente está falando aqui, a forma de fazer teatro negro, as metodologias que se pautam, do que tentar entender de forma sincera: meu irmão, minha irmã, que estratégia de luta você está usando, por que você está usando, o que eu posso aprender com isso, como é que a gente pode construir. Eu acho que a partir daí a gente vai continuar honrando esse legado que os mais velhos e as mais velhas deixaram para a gente, e vai continuar, enfim, construindo esses mais novos aí que dão orgulho para a gente. Por exemplo, quando a câmera quando não estava gravando, eu estava falando de uma jovem de 18 anos que eu conheci há pouco tempo, que é do Rio Grande do Sul, e canta letras incríveis, é a Cristal Rocha, que eu acho que o mundo precisa conhecer, né? Então, a gente aprende com essa ancestralidade que está aí, que são os mais velhos, mas também que são os mais novos, que colhem os frutos dos movimentos sociais, que são diversos, que estão espalhados pelo Brasil inteiro, não só no Sudeste, né? Estão espalhados pelo mundo inteiro, aliás. Como é que a gente aprende e reconecta em África, em diáspora? Porque, sim, não sei se a gente pode dizer se está ganhando ou perdendo, mas com certeza a gente está avançando, né, e avançando por um caminho que é múltiplo, que é diverso, que contempla as nossas diversidades étnico-raciais. Eu acho que cada vez mais a gente tem podido pautar em diversos espaços, que a gente tem construído e brigado, não é fácil, com muita luta, mas pautar a nossa diversidade, né? Narrar não só a nossa dor, o que nos conecta enquanto diáspora, que é esse translado, esse sequestro, mas também pautar os nossos avanços, as nossas conquistas, as nossas subjetividades, enfim, pautar o afeto, pautar o que a gente tem construído enquanto povo preto. É isso, obrigada. Joia. Então, quanto estratégias, eu vejo que todas as estratégias, a divina do povo preto, é viável. Dentro da fala de Samuel e de Raquel, a gente tem que fazer, além das conexões, a gente sempre, além de fazer as conexões, sempre estamos aí ao fronte, porque se a gente não fica aí de frente, dizendo que nós estamos aqui, a gente vai ser invisibilizado de uma forma ou de outra, né? Aí uma coisa que eu sempre me lembro é quando éramos crianças, refiro-me a nós pretos e pretas, quando éramos crianças, e quando tínhamos um destaque, que as expressões eram: olha que negro amostrado, ou neguinha abusada, e vê só como a questão linguística, né, ela sempre foi para poder nos colocar para baixo, né? São a questão das piadas, tudo que se refira para poder afetar nossa autoestima. Isso daí é uma forma também de fazer com que fôssemos sempre muito pior, não é muito pior, a expressão não é essa, mas fôssemos sempre os antagonistas dos antagonistas, né? Isso é curioso. Eu acredito que essas estratégias sim, rememorar o que vivenciamos, seja em nossas vidas, no atual momento, é fazer as redes, é fazer as conexões, é chegar na nossa história lá de trás, e por mais que também nos doa, e que muitas vezes é um debate muito presente, de que às vezes trazer esse lado negativo de que aconteceu com respeito aos povos escravizados, e óbvio que nos dói na memória, nos dói no corpo, nos dói na mente, eu acho também interessante a gente poder sinalizar aquilo ali, porque quando a gente também não sinaliza de que aquilo aconteceu, também passa a ser um aspecto que pessoas que já não querem enxergar, que já não enxergam, passam a querer, mas ainda não enxergar. Então, eu acho interessante a gente também provocar
provocar, olha, isso aqui aconteceu, sabe? É aquela expressão, como falam as madres da Praça de Maio, perdono, pero nunca olvido, perdoo, porém eu nunca esqueço. Então, também uma das estratégias é não esquecer, por mais que nos doa. Uma outra coisa, eu não sei se foi Raquel ou se foi Samuca, que falou sobre a questão do afrofuturismo, né? E vê que bacana. Eu fico observando muito as questões virtuais, dos likes, das curtidas, quem segue, quem não segue, dos feeds de notícias, sejam do Instagram, Facebook, Twitter e demais redes. É interessante como até ali somos invisibilizados. E já se tem um debate sobre isso, né? Nos nossos feeds, assim, está lá. Vem a publicidade de alguém que banca para que seja visto ou vista, mas são pessoas brancas. É um padrão estético específico, é um discurso, é uma narrativa específica, e isso daí está sempre lá. E eu acho que uma das maneiras, tenho certeza que uma das maneiras que a gente deve utilizar como estratégia é a ocupação dos espaços virtuais. Porque, gente, esse aquilombamento virtual que está acontecendo, onde nós pretos e pretas, afro-indígenas, estamos conseguindo nos conectar uns com os outros, sejam fazendo os debates, ciclos de palestras, apresentações virtuais, e isso está gerando uma visibilidade, mas tão grande, que chega uma hora que a coisa confunde, e eu acho que a ideia é essa, é bugar o sistema, é também bugar a cabeça das pessoas, e é bugar com os diversos pensamentos. É foda, eu estou falando essas coisas de estratégias, mas aí é impossível não pensar nas questões, nos processos de invisibilização. A gente vê aí a Fundação Palmares, com Sérgio Camargo, esse cara está chegando lá e acabando com a Fundação Palmares, está destruindo a Fundação Palmares, está pegando personagens históricos, pretos e pretas, e está apagando a memória. Então, uma das grandes estratégias é trabalhar com a memória. É, de fato, a gente poder afirmar e reafirmar. É a gente gerar tensionamentos discursivos e práticos de uma maneira muito, muito objetiva. É dessa coisa de pegar esse jargão, negro amostrado, e dizer assim, sim, eu sou negro amostrado, qual é o problema? Eu sou um preto amostrado, qual é o problema? Eu sou uma preta amostrada, eu sou um preto bonito, eu sou uma preta bonita, meu trabalho é foda, meu trabalho é bom, o trabalho de fulano é massa. Gente, chega lá no trabalho do poste, se não tenho como contribuir economicamente, porque eu sei que é um suor arretado, levando alunos, alunas, são pessoas que chegam para mim, tu indica quem para poder fazer um curso? Velho, eu indico Samuca, Naná, Agrinês, vai lá. Não, mas não tem outros grupos? Não, tem vários, mas eu indico este, inicie por aí, porque é um processo genuíno. E tem uma outra coisa que é muito bacana, não nega as influências, mas também falam, nós vamos ser nossa própria influência, nós vamos teorizar, nós vamos debater, nós vamos ampliar esses debates. Uma outra coisa também que me tem chamado muita atenção é, nesse caso, no âmbito da discussão. Eu acredito que nós estamos muito longe dessa bolha, mas é esse debate do Black Money, da moeda preta, sabe? E mesmo assim é para a gente estar ali observando, é estar lendo, é estar entendendo a cabeça dessas pessoas que, por mais pretos e pretas, que têm um dinheiro, que também têm uma visão neoliberal, é de entender como funciona a lógica desse sistema e como essas pessoas também conseguiram ingressar. Algumas delas, não todas, vieram com uma determinada ascensão econômica X, mas outras vieram da base. E aí eu paro e vejo alguns e algumas que vieram bem da base, mas que eu tenho uma ligeira impressão de que às vezes nega um pouco do que passou lá atrás, que talvez isso também remete a traumas. E eu acredito que uma forma também de demarcar esse território estratégico é a gente encarar esses traumas. Mas como a gente pode dar um passo adiante? Eu gosto muito de trabalhar em rede. Eu gosto muito de trabalhar, de fazer conexões. Estou pesquisando uma coisa ou outra e começo, poxa vida, fulano de tal tem a conexão com cicrano. Eu chego lá e me comunico. Opa, fulano, tudo bom? Como é que você está? Olha, estou com tal ideia. Se a pessoa viu, bem. Se não viu, paciência. Mas não é paciência. Tenta mais uma vez, tenta duas, tenta três.
Como a gente faz essa conexão? Uma outra coisa que também me tem chamado muito a atenção, eu estou fora da academia já faz muito tempo, mas é como a academia ela está engolindo esses espaços. Porque a gente está chegando, a gente está batendo de frente, está indo assim ao choque. Mas gera um ruído muito grande. E a gente também tem que pegar as pessoas que estão fora da academia e levar para dentro da academia. Porque tem muitos jovens que estão na academia que ainda não têm essa criticidade, essa percepção crítica deste universo, desse papel, da importância desse processo de enegrecimento. Porque se a gente não furar essas bolhas, a gente não vai ter espaço. A internet agora está sendo um luxo, mas aí vamos se ligar que o Brasil agora está começando, esse governo fascista, racista, asqueroso, que é o do Bolsonaro e companhia, está começando a atingir agora o sistema da telecomunicação. A internet vai aumentar. E nós não temos 5Gs, são 4Gs. Não está dando para quem tem, e são um total, sei lá, 7 meses, 8 meses de pandemia. Bora imaginar a internet daqui a 3 meses, 4 meses, e quem de fato vai ter condições de pagar R$70 por uma banda larga mais ou menos, ou internet de gato, para depois vir um plano que vai ser 100, R$120. Quais são as estratégias de comunicação e de efetividade que nós, pretos e pretas, devemos agir, devemos tomar? Porque se a gente não tiver essas estratégias, minha gente, a gente vai estar, mais uma vez, apagados e apagadas. Há um processo de invisibilidade por trás, e para mim é muito simbólico, e não é gratuito, que o Sérgio Camargo esteja ali. Quando eu li a entrevista do pai dele, que o pai dele tem uma história incrível, foi ex-militante do MNU, uma pessoa que tem uma história de vida incrível, e o pai tem vergonha do filho. Mas eu também paro e pergunto, caramba, qual é o trauma que este irmão nosso sofreu, passou, para ele ter tanto ódio, sabe? Porque não é em vão que muitos dos nossos irmãos, nossas irmãs, têm um tônus de ira, de fúria que não é para menos. Mas o problema dessa ira e dessa fúria é onde ela está sendo depositada. Então, qual é a estratégia que a gente tem de se comunicar com essas pessoas? Tem momentos que eu tenho paciência, tem momentos que eu não tenho paciência nenhuma. Não tenho mesmo. Vou, bato de frente, converso uma vez, duas, três, não quer ouvir, não, então te lasca. Aí depois quando eu digo, pô, te lasca, peraí, vamos lá. Se eu tenho determinado problema, se eu tenho determinados traumas, se eu passo determinados conflitos, por que eu também não posso dar um alerta a esta pessoa? Então aí eu volto para a estaca zero. Eu tenho um sobrinho que ele tem 8 anos de idade, Benjamin, e algumas vezes, quando estou conversando com ele olha para mim, olha para o meu irmão, olha para minha irmã, aí olha e diz assim, pô, tio Binho, eu sou o quê? Aí quando eu me refiro, sou o quê, bem? Eu sou branco, sou preto? Então ele é da tua cor, Kézia. Mas ele já está começando a se perguntar. Mas a pergunta dele é uma pergunta muito inocente, mas já tem uma crise aí no meio, porque eu também não posso chegar nesse processo que ele está, de formação, e dizer assim, você é isso. Mas o que é que eu faço? Eu conto a história, a nossa história, a história do meu pai, a história da minha mãe, a história da mãe dele, mas tem um outro lado, que é a família do pai dele, que é uma família que é uma mistura, de cores, sabe? De racialidade ali, que essas pessoas negam a questão da cor preta, mas há uma predominância indígena, há um discurso racista. E meu sobrinho, quando vai para a casa do pai, ele volta com algumas coisas, e para poder desconstruir isso é muito complexo, há que se ter muito cuidado. E aí eu vejo a arte com um potencial enriquecedor, fantástico. Tem um desenho, recomendo a todos e todas, o roteiro é de Calor Pacheco, que é daqui, de Camaragibe, de Pernambuco, direção de Neco Tabosa. É um trabalho magnífico, é um trabalho de abrir a mente das crianças. E quando eu vejo as crianças assistindo esses desenhos, como elas se identificam. Por quê? Porque o protagonista é Bia, que ela é uma menina preta, que mora na periferia, que o amiguinho dela é preto. É uma família de pretos e pretas. Então tem toda uma comunicação, uma fábula. E essa fábula, ela alimenta as crianças e elas passam a se ver ali na tela.
E é muito bacana quando a gente vê na tela grande, todas é o Bia desenha. Essas crianças, porque elas se veem, elas se enxergam. É importante, Samuel trouxe uma coisa importantíssima, os dados da comunidade evangélica. Eu acho também importante que se tenha, mas o problema é o discurso do ódio, é de como fomenta, é de como essas pessoas elas negam sua origem. É um filme muito local, é um código muito local, é bem complexo. Mas para a gente que é daqui de Pernambuco, a gente entende por conta dos códigos, mas ele fala disso, ele fala da questão da negação do povo preto com a sua origem, que vai para a igreja. Então, essas estratégias, eu acho de fundamental importância, que é o ato de se ver. Teve um caso recentemente, né, que criticaram muito, né, o Felipe Neto, por exemplo, que ele deu espaço para que as pessoas, que youtubers, outros apresentadores e apresentadoras, ele começou a difundir. Então, beleza, se esse cara, ele de fato está pensando isso quanto estratégia para ele poder conseguir mais visualizações, beleza, estratégia, é marketing. Mas espera aí, mas se ele tiver, de fato, fazendo isso com a ótica da reparação histórica, pô, massa, parabéns. Bora aproveitar? Bora fazer desse espaço o nosso espaço? Porque a gente sabe, gente, não bora se iludir, não. Porque a gente não tem espaço. Quantos gestores e gestoras pretas e pretas a gente vê aí em papel de liderança? Quando a gente vai mandar um release para a imprensa, a gente vê as barganhas. Quantos jornalistas pretos e pretas nós temos? Quem de fato a gente consegue ver, enxergar e dizer assim, pô, caramba, que exemplo bacana. E aí, quando a gente vê esses exemplos, eu sempre vou também para os comentários, né? Quantos e quantos comentários racistas a gente vê, a gente lê. Porque a gente ouve, mas quando a gente lê, como isso nos afeta. Às vezes faz a leitura de um comentário racista, isso afeta. A gente vê uma imagem bem racistona, isso afeta. A gente ouve um áudio, isso nos afeta. E a gente fica abalado por isso. Eu acho que as estratégias a gente tem que aproveitar e a gente tem que pegar pesado, sabe? Quando eu me refiro a pegar pesado, não é ser igual a eles, mas é do tipo, é da gente se aquilombar de verdade, unir as forças e dar as mãos. É preto e preta dando a mão de preto e preta. É de fazer conexões, é de fazer pontes e dizer assim, não, velho, não vou me silenciar, não. Não vou me silenciar de jeito nenhum. Você tem um ponto de vista, eu tenho o meu ponto de vista. Eu não vou fazer por onde? Não atropelar o meu ponto de vista para que seja uma verdade absoluta, mas também não me venha com sua verdade absoluta. A gente está vendo questões simbólicas, subjetivas, mas a subjetividade ela cai na prática. Ela cai no nosso corpo. E a gente se desestimula. E é até doido isso, pensando agora. A gente se desestimula de uma forma, mas nem o direito e o fato da gente se desestimular, de ficar deprimido e deprimida, a gente tem. Isso é muito doido. Sabe por quê? Porque se a gente fica deprimido e deprimida, eu sei que Samuca pode se fuder, pode ficar mal, porque ele vai pôr o meu irmão ali, tá mal pra caralho. E ele vai poder fazer o quê? Na medida do possível. Se Raquel tá mal, idem. Se tu tá mal, eu tô falando de irmandade. Eu tô falando isso pra gente que é preta e preta, porque a gente entende esse código. Mas a gente não tem nenhum direito de ficar deprimido, que é uma merda. Depressão é uma bosta. Mas a gente tá vivendo essa onda, essa doença contemporânea, sabe? E as estratégias eu acho que são essas, gente. Não só ali insistir, persistir, mas é de criar soluções. Então, essas soluções que eu trago da minha prática. Trabalho com rede, com conexões. Eu vou conectar o meu pensamento com quem? Vou falar do quê? Eu vou querer atingir qual público? Se eu quiser vou atingir um público afrodescendente, ótimo, vamos nessa. Mas se também não tem, se tem outro público, vou chamar também outro público, porque também é um processo de reeducação. E a gente tem que estar nesse lugar de destaque. A gente está agora no mês da consciência negra. É como você me falou, quer dizer, chega esse mês da consciência negra, vem assim o Estado, esse ano nem o Estado, nem o governo federal vai fazer a comemoração do mês da consciência negra. A gente, mais do que nunca, a gente tem que demarcar esse território e vai dizer, quanta instituição, Fundação Palmares, que é muito importante para nós, não vai ter não, mas nós vamos representar essa instituição, seja ela de forma pública ou não, mas é a questão não é da instituição, mas da figura, sabe? A gente tem que levar isso adiante. Mas aí também tem um problema, que o problema, eu vejo que não é nosso aí, mas é da comunicação. Fazem um recorte, coloca esse mês da consciência negra, se faz a discussão durante todo esse mês. E pós esse mês? Essas pessoas que estão levantando essas estratégias, estão dando as mãos, ela está fazendo o quê?
depois desse período, está dando essa contribuição? Não está dando? Está dando esses espaços para a gente poder falar de nossos trabalhos, nossos projetos? E se a gente for discutir aqui, ampliar para o sistema de editais, de incentivo, gente, não existe. Por mais que se tenha a questão da cota, é pouco. Porque 56% da população brasileira ela é preta. 56%. É gente pra caramba. Mas desses 56%, quantos são alfabetizados, alfabetizadas? Tiveram acessos? Então é muita gente. E ainda a gente ouve absurdos as pessoas discutirem as questões das cotas conosco, sabe? Eu adoraria uma Maria que não tivesse as cotas. Seria massa, mas é impossível nesse país tão desigual. Então é necessário. Essas questões das cotas, ela só vai ter um resultado daqui a 50 anos. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravatura. Então, são anos e anos de chicotadas, anos e anos de extermínio e silenciamento. A população indígena no Brasil foi completamente dizimada. E as que ainda resistem estão tentando dizimar. A gente também tem que se unir a esses povos indígenas. A gente tem que trazer essa galera para o diálogo também de entender como eles nos veem, sabe? Como eles se veem e como é que a gente pode unir essas forças, sabe? Quando estava indo, né, para alguns festivais, caramba, o público é um público branco, festival de teatro e de cinema. Quem está no palco, a maioria são pessoas brancas, quem está nas capas de jornais, nas críticas, quem escreve são pessoas brancas e brancas. As teóricas que estão nos debates são pessoas brancas. Então, quando a gente entra, a gente tem que chegar lá e tem que... Olha, peraí, quero falar. É um ponto, né? A gente está sempre tentando ocupar os espaços, as brechas que a gente conquista, que nos dão, a gente está sempre desse lado. Acho que para a gente até dar um encerramento legal, assim, a gente tem tanta coisa a discutir que a gente... né? Nunca cabe. A gente está sempre querendo fazer mais e mais. E por isso que em novembro, tantas falas, e a gente fica ainda se sentindo pouco espaço. A gente tem tanta coisa para falar que às vezes a gente não toca nas pautas, né? De forma específicas, né? E acho que quando a gente recolhe tudo isso, talvez a gente vá, né? É no afeto, é na insurgência, a gente tem que sempre dar vários passos para trás, mas também tem que ver os passos à frente, como você falou, nosso da internet, né? O que vai vir aí? Uma internet mais cara, um 4G, nossa população que hoje, a gente tem blogueiras, né, intelectuais se apresentando aí para meninas, meninos negros em partes do Brasil. A gente está tendo contato agora com, né, a diáspora também, né, os nossos irmãos fora do Brasil. Eu vou encerrar porque o tempo já deu, mas dá vontade a gente continuar e ter mesmo pautas específicas, porque é uma densidade de assuntos, e não é novembro, e não vai ser agora, né? Não vai ser uma live de 40, 50 minutos, 1 hora. A gente tem muito assunto para debater. Só um detalhezinho, por favor, não vou me estender tanto. É uma questão curiosa mesmo. Vejo aqui, por exemplo, a gente teve um dos primeiros, né, entre aspas, um dos primeiros jornais negros do Brasil, que foi o Jornal do Homem de Cor, ou Mulato. Caramba, esse jornal ele foi de 1833. Ele teve um pequeno tempo de existência. E aí, quando a gente vai escavacar a história, foi porque eles não podiam depois seguir com o jornal. Fizeram a primeira imprensa. Então, vieram silenciar. Tá? Então, eu acho importante a gente também ver essa questão da comunicação. E, por fim, eu até peço desculpa a Raquel, que quando eu falei lá do Teatro Oprimido, não era dos anos 40, 50, não me referia ao Teatro Oprimido, e sim ao TEM. Tá? Eu queria ter feito essa conexão do TEM, e depois gostaria de ter citado sobre os Osmo Bulbu, mas pela questão do tempo, não havia dado, mas eu tentei fazer essa conexão do TEM, e depois Osmo Bulbu até o Teatro do Oprimido, Boal, tá? Mas é isso, gente. Obrigadão. A gente pode se despedir? Alguém que quer mais alguma consideração final para a gente encerrar? Sim, quero agradecer a troca, a oportunidade de
conhecer grupos que não estão aqui situados no Sudeste, né? Isso para mim é muito caro. Eu tenho discutido isso bastante com as companheiras e companheiros que eu conheço, né? Repensar a descolonização a partir do local que a gente ocupa, né? Enfim, agradecer super, falar para a Kézia que é realmente necessário a gente criar outros espaços, até a gente tem concepções bastante distintas. Quer dizer que eu acho que a gente já está vendo, Ângelo, fruto das políticas de ações afirmativas. Eu sou fruto delas, né? Eu faço isso, e a gente está aí, os NEABs, Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros, não só nas universidades, mas também estão nas escolas públicas. A gente está vendo um grande movimento, eu posso falar aqui do Rio de Janeiro, das escolas que eu acompanho, né, que eu faço supervisão de professores e professoras engajados, que são dos movimentos negros e estão levando, né, e construindo junto com as crianças e com a comunidade em geral. Eu acho que a gente já está vendo esses frutos, a gente fica num desespero porque a gente continua morrendo, a gente continua sendo encarcerado, a gente continua sendo a população que mais enlouquece, né? E ao mesmo tempo a gente também tem avanços. Eu acho que como é que a gente leva isso para toda a população, para que isso não tenha também o recorte de classe, né? Porque a gente sabe que aqui, a gente que está falando, a gente não é a população negra tão mais retinta, tão mais pobre, tão mais vulnerabilizada, tão excluída desses lugares, né? Então é importante a gente pensar que lugar a gente ocupa, que lugar a gente quer ocupar e que outras pessoas a gente quer que, enfim, compartilhem também, né? Desse, enfim, do bem viver, do mínimo que é justo, né? Que é direito nosso, não é? Porque a gente está aqui, que a gente é privilegiado, né? Porque a gente está aqui, que a gente teve acesso e a gente quer que outras pessoas tenham acesso também. É isso, obrigada, gente. Também agradecer o convite esta tarde toda, né? Foi maravilhoso. Volta, abre de novo outro link, porque, como eu falei, são muitos séculos. E só voltando ao assunto, que formas da gente, né, construir, da gente sair disso? Como eu falei, já está sendo construído, né? Essa coisa da ocupação das mídias sociais é importantíssimo. Tem uma grande poeta aqui chamada Odailta Alves. Ela, quando começou a pandemia, ela chegou para a gente tem que ocupar esses espaços. Esses espaços começam a ser novamente ocupados só por brancos. Tem que criar as nossas estratégias. O que é que a gente faz? Terças pretas, pretação, entendeu? Lives em prol do espaço poste, trouxemos Vitor Trindade, trouxemos a própria Odailta, vários artistas pretos em lives sobre o espaço, sobre representatividade. Isso são estratégias para a gente sair disso e se construir mais. Quando se constrói dentro de um grupo célebre, né? Não do grupo, mas de uma escola célebre, de uma formação célebre, que é o Centro de Teatro Oprimido, de repente, Centro de Teatro das Oprimidas, né? Isso é estratégia, isso é uma forma de resistência. Quando se constrói, por exemplo, Gota d'Água Preta, Medeia Negra, isso são estratégias da gente, opa, por que Medeia? Mas não é Gota d'Água, porque está preta. Ah, vê, vai assistir para tudo ver. Quando a gente, por exemplo, o próprio Otelo, Ângelo falando, o próprio nome é periférico, já se dá a ideia, né? Já se dá a ideia realmente de que tem uma ancestralidade aí, tem uma pretitude que dessas periferias, né? Como poderia ser também Otelo pretoférico, né? E tudo isso vai trazendo o povo negro a se conscientizar, criando estratégias de sobrevivência, de resistência e de existência. É importante isso. A gente está construindo Cobrinha quando foi lá no espaço, né? O Hilton Cobra, ele foi no espaço, deu um puta debate com a gente. Estamos construindo, eles que querem colocar nas nossas cabeças de que a gente, enquanto negro, estamos quietinhos. Não estamos quietos. Tem aqui o espaço poste, tem as capulanas, tem o Centro de Teatro das Oprimidas, tem o Teatro das Oprimidas, tudo isso é construção nossa. Isso quando se juntar,
vai ser uma grande revolução. Agora está assim, um lá, outro cá, mas quando a gente fizer isso, acabou-se. Né? Então, essa construção, ela está sendo feita assim, está sendo bem feita. A própria universidade, André, que foi aluno da Universidade Federal daqui, se criou recentemente uma cadeira para falar sobre etnias, né? Sobre a questão de gênero e raça dentro da universidade, em artes cênicas, André, para você ver como a coisa avançou a partir de vários alunos dentro da universidade que foram estudar a poética do poste, Ombela, Cordel, o próprio grupo, né? E a própria negritude lá dentro disse, oi, a gente só vai estudar esses, e cadê Abdias? E cadê o teatro negro? Não existe não, professor. E isso, sabe, essa ocupação, né, ela está acontecendo, sim. Já tivemos uma tragédia que foi a eleição desse presidente, mas a gente sempre retorna e retorna, né, e estamos retornando e entornando esse caldo. Tá? É isso, obrigado, gente. Foi um prazer. Quiser conhecer o post, a gente no YouTube, a gente tem trabalhos lá, o portfólio, a página do grupo também está no Facebook, o Instagram, para a gente, né, se aproximar cada vez mais. Queria muito trazer as meninas das oprimidas para cá, seria fantástico, né, seria massa. A gente tem um projeto, o Luz Negra, que só um ano teve recurso, só um ano. A gente bota todo ano aqui no edital e nunca passa. Mas quando passar com dinheiro bom, já temos quem olhar e quem trazer. Tá? Obrigado, valeu. Valeu, gente. É isso, acabou. A gente acho que só tem um minuto. Beijo, Kézia. Mesmo. Então, obrigada, gente. Vamos encerrar por hoje. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Cheiro. Até a próxima. Um beijo.